Evangelho de João, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 65. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do versículo 65, que diz assim: E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Versículo 66. Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E dizia isto ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui é um momento em que Jesus fala a verdade para uma multidão de discípulos que o seguia. Muita gente estava caminhando com Jesus Cristo. Mas de acordo com o que Jesus falava, nessa fala, nesse discurso de Jesus, ele dizia quem ele era e como que deveríamos nós, que somos seus discípulos, deveríamos segui-lo. Ou seja, a forma de nós renunciarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus Cristo. Mas chegou um momento que muitos acharam a fala, o discurso de Jesus muito duro. Não, o que ele fala é muito duro, não dá para nós negarmos a nós mesmos, não dá para nós renunciarmos a algumas situações da nossa vida. Então não é fácil seguir a Jesus e muitos deles abandonaram Jesus pelo caminho. Muitos deixaram de seguir a Jesus porque acharam que a forma como ele expôs para nós sermos discípulos dele acharam duro, acharam difícil demais. Então o apóstolo Pedro diz para ele assim, Jesus fala: Vocês os 12 não querem ir também não? E aí o apóstolo Pedro diz assim: Senhor, para quem que nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro também ouviu aquele discurso duro, mas antes de pensar em não renunciar a si mesmo, ele pensou na vida eterna. E Pedro ainda diz: Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, as palavras de vida eterna, quem tem é o próprio Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus Cristo nós chegamos ao Pai. Jesus é o único caminho. Ele não é o caminho, Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Não existem outras verdades. A única verdade é Cristo. A vida quem nos dá é Jesus. Nessa terra, vivemos com Cristo, nós temos vida abundante. Mas parece até contraditório dizer que nós temos que negarmos a nós mesmos e termos vida abundante com Jesus. Quando nós negamos a nós mesmos e temos vida abundante com Jesus, quer dizer que Ele é o nosso Senhor. Ele é quem manda e desmanda na nossa vida, Ele é nosso dono. E se o Senhor Jesus Cristo, para nos lavar do pecado, para pagar a nossa dívida do pecado, deu a sua vida em resgate a nossa, então viver com Ele é viver em abundância, porque Ele nos amou primeiro. Jesus, antes da fundação do mundo, já sabia que nós íamos cair, já sabia que nós íamos errar, e ali Ele já se dispôs a nos resgatar. Um resgate, meus irmãos, com o próprio sangue dele, com a própria vida dele, pegando a cédula que nos era contrária, gravando na cruz. Então a vida eterna ela está em Jesus. Por quê? Por que a vida abundante é com Jesus? Porque quando nós terminarmos a jornada aqui nessa terra, quando o nosso tempo aqui se findar, nós terminando com Jesus a vida aqui, nós daremos continuidade na vida eterna. Então é uma sequência, como disse o grande pregador Billy Graham, é uma mudança de endereço, amados. Nós vamos sair daqui e já vamos passar para a eternidade com Cristo, com aquele que nos amou primeiro, com aquele que nos viu primeiro, antes de nós sermos formados no ventre das nossas mães. Jesus já nos conhecia. E eu vou dizer, Ele nos chamou ali. Muito
estava adulto, mas é porque o chamado continuou aqui e você atendeu. Aleluias. E o Senhor continua chamando ainda hoje. Não pense você nessa situação que você está. Às vezes coisas do passado difíceis que viveu. Às vezes você pensa, mas será que Deus me quer? Quer sim. A palavra do Senhor diz, quem vier a mim jamais lançarei fora. O Senhor nos ama de forma incondicional. E está aqui, deixou a palavra, deixou a Bíblia. E nós estamos aqui anunciando esse amor. Para que você venha, aleluia, viver esse amor. Para que você venha aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Para que você faça parte da vida dos salvos. Mas por que então? Porque o mundo, ele jaz no maligno. O pecado, ele está aí reinando. E Jesus veio nos tirar desse caminho escuro, dessas trevas, desse caminho torto, que nos leva à eternidade, mas a eternidade sem Deus. E Deus e o Senhor não quer nos perder. Para não nos perder, o Senhor Jesus Cristo mesmo se oferece um sacrifício vivo, um sacrifício perfeito, um sacrifício imaculado por nós, nos resgatando. Então nós temos salvação, temos sim, é em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que veio ao mundo e nos resgatou. Meus irmãos, vocês já entenderam isso? O Senhor Jesus estava na sua glória, olhou e viu todos nós caminhando a passos largos para o abismo, para a perdição. Então ele vem, desce, fala conosco, face a face, ele se torna humano, se torna carne como nós, para comunicarmos conosco. Ele podia muito bem lá no céu dar uma ordem e colocar aqui na nossa mente, vai me servir para você não se perder. Mas não, ele vem falar conosco. Ele não usa do seu poder, ele não usa da sua soberania para nos conduzir como robôs, todos iguais no caminho da salvação. Não, ele nos deu o livre-arbítrio, a oportunidade de escolher, de entender o seu amor, não pela força, mas entender, reconhecendo que o amor dele é insondável, é inexplicável, é incomparável. Aleluias! Eu não sei o que você está passando, só você sabe o que você está passando, porque você está aqui nesse tratamento. Glória a Deus por esse lugar, para vocês estarem nesse tratamento, para esse socorro imediato que vocês têm, mas há um socorro bem presente na nossa vida, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que a palavra do Senhor diz que Ele está com os seus ouvidos abertos, prontos para escutar o seu clamor, que está com os seus braços estendidos, pronto para te abraçar, para te socorrer. Por que às vezes a gente vira as costas para Deus, achando que Ele não vai resolver, achando que Ele não vai fazer? É a nossa necessidade humana, é olhar com esse olho carnal, mas vocês têm que olhar também pelos olhos da fé. Está aqui tratando, está aqui com os médicos, com os profissionais. Glória a Deus, Deus deixou eles também no tratamento, mas há também um complemento muito maior do tratamento, que é Jesus Cristo, que está com os braços abertos para te socorrer, para te atender. Ah, por que Ele não me ouve? Você está falando? Você está orando? Ah, eu não consigo dobrar meus joelhos aqui. Não, sentado ali às vezes, falando aqui com Deus. Deus me ouve. Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todos os pensamentos. Às vezes não está ali sentado, olhando a televisão, se dobrando um tempo na televisão para assistir programas e outros entretenimentos que não vai somar nada na sua vida. Tira um tempo sentado em algum lugar, aqui mesmo nesse espaço, e pensando, Deus, eu não consigo mais. Deus, eu não dou conta mais. O Senhor pode me ajudar? Meus irmãos, não é poder não, é querer. Quando a palavra nos conta no livro de Mateus, que tinha um leproso, Jesus descia do monte, o leproso não podia estar no meio da multidão, mas quando ele viu a Jesus, ele se prostrou para Jesus e perguntou, se tu quiseres, tu bem podes curar-me. E Jesus tocou nele e disse, sim, quero. Então não é questão de poder, porque poder, Deus tem todo o poder. Aliás, Deus é todo o poder. Mas é questão de querer. Aquele leproso, para receber a sua vitória, ele foi lá e pediu. Você também tem que falar com Deus e pedir. Não se sinta mais pecador ou menos pecador do que ninguém, ou você fez coisas erradas, ou coisas que você sabe que não agradou a Deus. Deus não olha esse momento, Ele olha o momento que você está quebrantado da presença dEle, buscando Ele em espírito e em verdade. Pode ter certeza que Ele vai te ouvir e Ele vai te responder, porque o Senhor não lança fora aqueles que vêm a Ele, porque o Senhor te ama. Olhe bem para mim,
preço alto, com sangue do Cordeiro. Você é especial. Se alguém disse na sua vida que você não é especial, que você às vezes não vale nada, isso é conversa de homens, porque para Deus você é importante. O Senhor, você é mais que especial, porque Ele comprou você com o sangue dele, aleluia, no seu DNA aí. Às vezes você não sente, não vê, porque não busca, porque está aí, está o DNA de Jeová, no seu sangue, alabassuregando, alamachai, andassureácia, tem a força que o Espírito Santo de Deus tem te dado. Ah, mas eu estou distante, tem coisas erradas, mas você está aqui, ó, pisando sobre essa terra, você está com vida, então é sinal que Deus tem um propósito na sua vida, é sinal que Deus tem algo para fazer na sua vida. E o que Ele vai fazer? Ele já está pronto para fazer, é só você se mover, aceitar Jesus como Salvador, se render a Ele e dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Senhor, eu não dou conta, mas Tu dá conta. Senhor, me ajuda, me socorre, porque eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra saída. Eu só tenho Jesus Cristo como meu socorro bem presente, a minha torre forte, a minha fortaleza, o caminho, a verdade e a vida. Eu encerro nesta tarde dizendo: Jesus te ama. Se alguém colocou na sua cabeça que você não é importante, é mentira de Satanás, porque você é importante, você é precioso, você é preciosa, você é especial para Deus, e você, aleluia, Deus tem um propósito na sua vida. Se levante em nome de Jesus Cristo, acha em nome de Jesus, te ajude nesse tratamento, tome os remédios em casa, tome os remédios aqui, levante essa autoestima, porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer operar na sua vida. Deus quer ser glorificado na sua vida. Amém, meus queridos? Amém, minhas queridas? Que Deus abençoe grandemente essa oportunidade. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.